Gostaria de chamar agora a doutora Solange Gimenez para a segunda palestra dessa mesa, que é lesões neurológicas detectadas nas cardiopatias. Vamos continuar aqui e falar de lesão neurológica. Bom, com o passar do tempo, né, a grande preocupação, quando se começou a operar as crianças, é o que vai acontecer com essas crianças no futuro. Então, a nossa preocupação passou a ser não só quanto o coração, mas o cérebro também passou a ser algo importante. Então, foram feitos trabalhos e aí a gente começou a ver que as lesões neurológicas nas crianças aconteciam porque as crianças tinham síndrome genética, baixo peso ao nascimento, fisiologia univentricular e instabilidade perioperatória. Então, neste caso, nós vimos vários trabalhos e esses trabalhos mostrando todas essas alterações que poderiam acontecer. Desde as mais simples não, né? Convulsão, simples, né? Mais usuais, melhor, né? As crises convulsivas, até as coriotetoses e várias alterações que iam acontecendo. Com o passar dos anos, conforme essas crianças, esses recém-nascidos foram crescendo, foram se observando alterações de comportamento, sequelas neurológicas cada vez mais graves. E vários trabalhos foram feitos. Aqui são vários trabalhos que foram feitos para saber o que acontecia com essas crianças no período pós-operatório, no intra e no pós-operatório, durante a evolução das cardiopatias congênitas. Então, nós temos uma série. Talvez o mais conhecido é o Boston Cardiac Arrest, que eles foram feitos com crianças submetidas à cirurgia de transposição das grandes artérias no período neonatal. E ele é o que tem um segmento longo, ele já está no segmento de 16 anos. Ele mostra as alterações que tem. Então, aí o que se via? A normalidade. A grande maioria dos trabalhos tinha normalidade motora cognitiva, convulsões, dificuldade de aprendizado, hiperatividade, distúrbio de fala e déficit de memória e visão espacial. Então, aqui são as coisas que nós vemos muitos dos nossos pacientes, muitos dos pais reclamando. E aí, nessa ocasião, o grande vilão estava aqui. Era tudo por causa da SEC. Tudo que acontecia com as crianças era por conta da circulação extracorpórea e por conta da cirurgia. Tá? Então, aí a gente tinha que os culpados eram SEC, circulação extracorpórea, que geralmente eram mais prolongadas, parada circulatória total, baixo fluxo e hipotermia profunda. Aí estavam os vilões. Tá? Só que aí apareceu a ressonância intraútero. E aí nós começamos a aprender algumas coisas. A SEC passou, lógico que ela tem a sua parcela de culpa, mas nós passamos a ver que as lesões neurológicas elas podiam acontecer já intraútero. Então, nós passamos a ter lesões intrauterinas, que acontecem pelas cardiopatias no intraútero, lesões pré-operatórias, intra e pós-operatórias. Então, nós vimos que a culpa já não é mais da SEC. A SEC tem a sua culpa, mas não é tão importante. Então, esse é um trabalho muito interessante, onde eles fizeram ressonância de crianças normais e mães com cardiopatia. Então, aqui foram fazendo a ressonância. Quando chega no último trimestre, o que ele tem? Um cérebro normal, de uma criança de 40 semanas, está formadinho, como o Dr. Greg mostrou todas aquelas alterações não, a sequência. E quando nós olhamos aqui uma criança com hipoplasia do coração esquerdo, a gente olha e fala, opa, peraí, ele não parece um cérebro normal. Ele está mais para esse aqui de 34 do que esse aqui de 40 semanas. Então, o que acontece na formação? Então, o que vai acontecer? Então, o que se viu? Tá? Que num bebê normal, numa criança normal, o fluxo cerebral ele é mantido tanto em termos de perfusão, como em termos de oxigenação. Então, na transposição, o que acontece? O sangue que vai chegar para o
para o cérebro desta criança, ele vai chegar com uma saturação menor. Então, eu vou ter uma lesão hipóxica nesse paciente. E no caso da hipoplasia do coração esquerdo, eu vou ter uma alteração de fluxo para este paciente. Pacientes com tetralogia de Fallot, com uma anatomia um pouco mais, não os de boa anatomia, lógico, que tem uma anatomia um pouco pior, a atresia pulmonar, eles também cairiam muito parecido com as lesões que eles teriam, é muito similar à da transposição. Então, a partir daí, se viu que já no pré-operatório, no pré-nascimento, se iniciam as lesões cerebrais. Então, eu tenho o quê? Uma redução do fluxo cerebral, ou do fluxo ou do conteúdo. Então, isso vai atuar na maturação do cérebro. E essa imaturidade, ela aumenta o risco de injúria durante parto, alteração na pressão e infecção. Ou seja, essa criança ela já tem uma predisposição anterior. Tá? Ela vai ocorrer, olha, essa digenesia, essa alteração cerebral, foi observada em 10 a 29% de autópsias em crianças com cardiopatia congênita. Ela é muito mais alta na hipoplasia e de 26% a 41% das crianças com cardiopatia complexa têm algum grau de injúria. Ou seja, esta criança já nasce com alterações cerebrais. Tá? E cada vez mais, com o uso da ressonância, estão chegando a mais alterações. A principal alteração as principais alterações ocorrem na substância branca desses pacientes. Então, o que eles viram? Que existe, como a gente viu naquele slide anterior que mostra a ressonância, você tem um retardo de 1 mês comparado aos não cardiopatas. Tá? Que é mais ou menos aquela imagem mostra. E a redução do crescimento e maturação no 3º trimestre ela é o que mais ocorre nessas crianças, ou seja, quando precisa mais. E aí tem alguns trabalhos que eles até falam que, muitas vezes, essas crianças, 38 semanas, está ok, né, para nascer. Mas, se a gente puder esperar um pouquinho mais para maturar, uma semaninha, 39 semanas, já vai fazer diferença. E essa é uma das diferenças que eles falam de lesões de alteração neurológica. Então, a própria idade gestacional. Tá? E aí, a lesão principal, como eu disse, é na substância branca, mas também existem alterações no metabolismo desse cérebro. Tá? Não vou começar a falar muito disso aqui, porque isso aqui é meio... Como eu sou cardiologista, a gente só põe aqui o que significa... O N-acetilaspartato, ele aumenta a maturação cerebral. E esse índice de lactato e colina diminui. E aí tem vários trabalhos feitos mostrando que essas alterações... Esse é um trabalho do New England, que ele mostra que essas alterações da colina e do N-acetilaspartato, em pacientes com cardiopatia, eles têm toda uma alteração. Então, além de alteração, eles têm alteração metabólica também. Tá? E aí, a gente vai pegar aqui, vocês vão vendo que aquele mesmo trabalho, que ele mostra o número de injúrias, eram 41 pacientes, mas alguns pacientes tiveram várias injúrias. E aí a gente pega o nosso paciente aqui, que é a transposição das grandes artérias, que muitas vezes nasce com uma CIAzinha restritiva. Aí nós vamos lá, fazemos um rasque. E a gente não tem muita... A gente tem a noção posterior, mas muitos desses pacientes fazem pequenos acidentes vasculares cerebral, muitas vezes sem manifestação clínica. Então, nós temos, nestes pacientes, mais essa injúria em cima da evolução desse paciente. E, lógico, que no paciente univentricular também eles têm essas alterações. Então, aqui as injúrias pré-operatórias e as pós-operatórias. Vocês vão vendo que é bastante. A gente tem muita alteração desses pacientes. Bom,
Então, a gente vai falar, então, o biventricular não acontece nada. Não, tem alguns que mostram que alguns pacientes que alteram, têm diminuição de oferta de oxigênio medida pelo NIRS, também tem baixo score no índice de desenvolvimento psicomotor e anomalias da ressonância. Então, nós temos várias alterações que podem acontecer mesmo num paciente biventricular. Bom, olha, desculpa que aqui saiu um Azinho a mais aqui. Ah, não, é o alfa que parece um A. Bom, eu não vou falar de pH-stat, pH de alfa-stat, tá? Mas isso aqui, no intraoperatório, antes, quando se começou, as pessoas jovens como eu, a Sandra, assim, que estão há pouco tempo trabalhando, então a gente é da época que falaram assim, não, o que é o ideal é o pH alfa-stat. Você não corrige o PCO2 pela temperatura. Aí, quando saíram os primeiros resultados do Boston Cardiac Arrest, o que se viu? Que não era bem assim. Que o CO2, quando adicionado, ele causa uma vasodilatação, melhora da perfusão e uma melhora na evolução desses pacientes. Então, passou a mudar a forma como se tratava esse paciente no intraoperatório. A hipotermia profunda, que aqui, no intraoperatório, ela é uma medida protetora, e, muitas vezes, a hipotermia no pós-operatório, até como o Dr. Greg comentou pela manhã, ela é uma medida protetora. A hemodiluição intraoperatória, porque ela diminui a viscosidade do sangue, e isso melhora o transporte, e a perfusão retrógrada. Toda vez que a gente fala de perfusão retrógrada, se a gente conversar com qualquer cirurgião, o cirurgião fala para a gente assim, olha, perfusão retrógrada, não tem problema que a gente ficou com parada circulatória total 40, 50 minutos, não tem problema nenhum, nós fizemos perfusão retrógrada, está tudo resolvido. Só que quando você vai ver na literatura, tá? Os trabalhos não mostram que existe essa diferenciação. Eu achei até agora um trabalho que mostra isso, não sei se depois o Dr. Eduardo, o Dr. Greg podem comentar a respeito, se eles têm uma experiência diferente, mas na literatura eles mostram que não tem muita diferença no follow-up desses pacientes que fizeram perfusão retrógrada. Então, é algo para a gente pensar também. Eu acho que a experiência deles é bem interessante. Tá? E no pós-operatório, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a resposta inflamatória pós-SEC, o baixo débito. Então, eu tenho uma criança que tem um cérebro alterado quando nasceu. Aí ele passou por uma cirurgia que já teve uma sobrecarga. Aí nós temos a resposta inflamatória, que tem várias alterações. Eu tenho baixo débito cardíaco, que muitas delas evoluem. Então, olha o prato cheio para o cérebro. Tá? Eu vou ter hipotensão, hipóxia, que são, só por si só, fatores de risco independente para leucomalácia periventricular, ao redor de 50%, que é a lesão mais frequente neurológica no pós-operatório dessas crianças. Sedativos e a própria síndrome do eutiroideu doente, que é uma grande dúvida, e que muitos apontam que também teria uma alteração, que a ausência do hormônio tiroidiano poderia fazer com que você tivesse uma piora no desenvolvimento cerebral. Tá? Então, aqui é um quadro que resume mais ou menos todas as coisas. E aqui eu digo mais, ele resume mais ou menos tudo, tá? Tudo isso que a gente comentou. Só que tem outras coisas, tem alguns fatores que eles colocam também aqui, que seriam fatores que nós nunca vamos poder interferir. Quer dizer, e nós vemos dia a dia na nossa clínica, que é a superproteção paterna, materna desses pacientes, que faz com que até o desenvolvimento deles seja atrapalhado. Então, isso prejudica o desenvolvimento dessa criança também. Então, é uma criança que já tem uma certa restrição, por tudo isso que a gente viu, mas a não estimulação, tudo isso, nós só estamos piorando essa criança. Tá?
E aqui, só para a gente mostrar, o Boston Cardiac Arrest com 16 anos, ele já está nos 16 anos. Então, o que, que eles viram? Tá? Que as crianças com transposição, elas são reprovadas na escola, tá? Elas sempre precisam de alguma intervenção mais precoce, ela precisa de terapia ocupacional, fisioterapia, educação especial, fora que não está aqui, mas que a gente vê muito, que é a hiperatividade desses pacientes. Então, na verdade, a nossa grande missão com esses pacientes é tentar encontrar o que menos lesa esses pacientes. Então, em termos anestésicos, a gente sempre, quase que, felizmente, a maioria dos serviços, eu lembro que a primeira vez que se falou de Precedex, não vou falar o palavrão, a Sandra apresentou num congresso, e a partir daí a gente começou a usar, e cada vez mais trabalhos têm mostrado o efeito protetor disso. Então, na UTI, evitar baixo débito, fazer tudo com que as coisas que melhorem, e, principalmente, o estímulo dessa criança. Não tratar essa criança como uma criança com problemas e tentar estimulá-la. Mas, felizmente, isso, muitas vezes, a gente não consegue. Tá? Muito obrigada. Bom, vamos dar início, então, à discussão. Gostaria de convidar a doutora Solange, o professor Hammer, para a mesa, para que a gente possa iniciar, então, a discussão. Eu gostaria de começar compartilhando uma história pessoal minha, né? Muita gente acha que disfunção cognitiva e o efeito dos sedativos é uma questão mítica, que isso é uma coisa que pode acontecer ou não pode acontecer. Quando eu tinha 25 anos, eu era residente de anestesia, eu sofri um acidente, eu passei 21 dias internado na terapia intensiva, sendo que 14 deles sob sedação, entubado e depois traqueostomizado. Eu pude sentir como é a disfunção cognitiva, porque um mês depois eu não conseguia ter concentração suficiente para assistir um filme. Abri um livro e não conseguia dar fluência na leitura. Isso demorou a passar. E eu tinha 25 anos. Então, eu não tive nenhum episódio de trauma craniano, não teve nada de instabilidade hemodinâmica, o trauma foi exclusivamente torácico. Então, não havia outra explicação para aquilo, a não ser efeito das drogas sedativas das quais eu fiz uso durante esse tempo todo, né? Então, realmente não é lenda, isso acontece, ainda mais no cérebro em formação. Perguntas, alguém na plateia? Senão eu tenho algumas já pensadas. Olá, boa tarde, meu nome é Roberta. Eu gostaria de saber se o que você falou, na verdade, seria como se chama delírio, provavelmente. Eu gostaria de saber se nas unidades dos palestrantes e se você tem experiência no diagnóstico de ambos, principalmente no pós-operatório. Professor, do you want to? We have new scoring systems for delirium that we're using routinely in the intensive care unit now. Obviously, delirium is a huge problem, especially in adults, because it prolongs ICU stay, prolongs hospitalization, prolongs time to get back to work in younger patients. So it's a big problem. It's also a big problem in pediatrics, but we haven't really been very good at measuring it until we're getting better. We have measuring instruments now, tools, scoring systems. Delirium is from a number of causes. One is sleep deprivation or alteration of sleep-wake cycles in the intensive care unit. So you can imagine if you're not really sleeping for days and days and days because your vital signs are being taken because of the lights, all the noise in the unit, et cetera, this will obviously cause major problems. In fact, if you had to go without sleep and water for days and days and days, you would die from the lack of sleep before you would die from dehydration. So sleep is very important. But another important cause of delirium is the drugs that we're using, no question about it. So
in adult patients, there have been some very ambitious, large studies looking at ICU sedation with a benzodiazepine or GABA drug foundation or strategy compared to sedation based on dexmedetomidine. And the patients in the dexmedetomidine group had a far lower incidence of delirium. So it's the drugs that we use, it's sleep-wake cycles, and of course it could be pain and other things also cause agitation and delirium. But I think we're noticing it more, we're focusing on it more, and we're trying to prevent it to a greater degree. Eu também tenho experiência com isso também. Já sei bem como é delírio e alucinação visual, até hoje eu lembro delas. E vi uma moto ligada ao meu lado dentro do CTI. Mas em relação ao que o professor falou, realmente em adultos tem alguns trabalhos. Eu queria pegar gancho justamente para falar sobre isso. E interessantemente, e diferente às vezes de alguns trabalhos em pediatria, algumas drogas, por exemplo, até antagonistas NMDA, têm alguma evidência de que protege do delírio. Um trabalho famoso da Judith Hudetz, de 2009, até que ela faz uma dose única de cetamina e as evidências são positivas para proteção, neuroproteção dos receptores NMDA. São evidências conflitantes. A disfunção cognitiva é algo muito difícil de publicar e de estudar, né? E um outro ponto, professor, que eu queria perguntar ao senhor, é em relação à genética, né? Hoje a gente vive mudanças relacionadas à farmacogenética. Já temos isso com os receptores 5-HT3 do ondansetron, pesquisando polimorfismos dos receptores, né? Dos genes de polimorfismo dos receptores. E para delírio e disfunção cognitiva também começam a surgir alguns estudos, né? Tem um deles em cirurgia cardíaca de adulto, que fala justamente sobre essa questão genética de receptores das subunidades 2A e 3B, pessoas que têm essas alterações estarem mais suscetíveis, né? Isso entra um pouco também dentro daquilo que a senhora falou. O senhor vê a gente caminhando dentro nessa estrada da pesquisa de genética e farmacogenética nesses pacientes pediátricos para delírio? Yes. Well, your first question was about ketamine, and I'm not sure what the context was of that publication. Ketamine does have benefit in reducing postoperative pain. If it's not usually given one dose, but if it's given before the skin incision and then at regular intervals or continuously at low doses, patients have less postoperative pain. To the extent that pain would contribute to delirium, it could be anti-deliriogenic. But in general, ketamine is a deliriogenic drug based on its pharmacologic activity. So it depends how the study was conducted. Pharmacogenomics is becoming very important. We've known for a long time, for example, about metabolism of codeine. Codeine is metabolized to morphine. It's the morphine, of course, it's the active molecule. 25% of people who have Asian background do not have the enzyme to metabolize codeine to morphine, so codeine has no analgesic benefit for those people. We're also now, we've learned about rapid metabolizers. And so there are children after tonsillectomy who got codeine who died from respiratory depression when they were home. And those patients metabolize codeine to morphine very rapidly, so they get very high plasma concentrations and brain concentrations of morphine compared to most in the population. And those are genetic bases. So now we're studying all kinds of oxidative and conjugative enzymes and looking at the genes so we can learn more about slow metabolizers, rapid metabolizers, et cetera. So I think in the future, as we talk more about highly targeted medications and pharmacogenomics, people will perhaps just have one drop of blood from a finger stick and they can have a profile that's run to see what their genetic constituency is with regard to opioids, sedative drugs, et cetera, just like we're doing now also more with chemotherapy. So there's a lot of pharmacogenomics involved in chemo because not everybody reacts to chemotherapy drugs the same also.
need this or not? Well, I can ask in English. Don't be intimidated. I have a list, but I won't take long. I'm sorry. And I'm glad you brought up the delirium thing, because I think for many years we all treated delirium as lack of sedation or agitation simply. And to be honest, since we used dexmedetomidine, it's been now a decade, and I make you accountable for that. And also, thank you for that. Thanks to your studies to a great extent. Things had gotten better. Having said that, I think it's fair to say the studies from Silver, probably 3-4 years ago, about delirium revived the awareness of this. And awareness is important. Utilizing these scores is fundamental for us to know, or think we know, how to distinguish between delirium and other states. Now, delirium, we approach usually with the use of certain medications, again, that certainly have downstream effects that are negative, including risperidone, right? But I think what we omit to discuss often is how to avoid delirium. And things like, as delirium being so associated with sleep deprivation, we insist a lot about not intervening as much as possible overnight, and protecting things like the cycle of light, and stimulating the kid during the day. So it's very easy to order, or prescribe a drug, and not to think about these things that are actually cheap and don't have side effects. So it's a little bit more of a holistic approach. And talking holistic, when dealing with all of these drugs and poisons we use, I think there's a great deal of education that we need to insist upon with our staff, namely the nurses, because a lot of time we use these poisons to treat our own anxiety, right? And that's, again, a topic that is important to bring up on a regular basis. And last but not least, talking about alternative therapies. That may sound a little Woodstockish, but I'm not going to give weeds to the patients yet. I'm from the left coast, where all the fruits and nuts are in California. Right. Fair. So you hear me. I feel you. The thing is to think also about alternatives, meaning there are very exquisitely developed protocols or guidelines for music therapy, for play therapy, for mama therapy, for acupuncture, etc. That I think would reduce a lot the need for these patients to get these poisons, and the confounding factor that we call the withdrawal syndrome. Are there ways to anticipate and intervene to avoid these kids from having a withdrawal syndrome? Because once they get hit by that tsunami, then things can become a lot more complex to manage. So again, we're talking here a lot of awareness, education, beyond the knowledge that all of these studies bring up. I think we need to be more proactive in trying to invest on avoiding all of these conditions and improving the neuropsychological development of these patients. It didn't take too long. I agree with everything you said. I still have one comment, but I won't do it because I don't want to eat too much time. No, I think we tend to over-medicate children, especially when they're intubated. Right. And we even notice a difference between the daytime nurses and the nighttime nurses. So we write for medications SOS. Okay. And we have the dreaded night nurses. So, and it's like increasing the dose of the medications. It's like it's got a one-way valve, right? That's very competent. It's like the aortic valve. The flow only goes in one direction. So I go home in the evening, the patient's on certain drug infusion doses, and I come back the next day, it's always more. So I think we do have to exercise some restraint. I mean, normal babies cry and act agitated and so on. And yes, we don't want them pulling out their endotracheal tubes and their lines, but I think we have to accept a little bit more agitation on the part of the patient, as would be physiologically normal for them. I totally agree, if I may, sir. We've got to a point where we removed from our guidelines for sedation the SOS.
for many drugs, meaning that we prefer to come to the bedside and discuss the given situation of that patient with the nurse or the family, right? And take a common decision before eventually prescribing an SOS medication. Yeah. And more often than not, we don't. We get to some consensus that makes sense. And from the moment we have an SOS on a guideline, we are opening the door for abuse of these medications. So it's just Great. a pragmatic aspect. Mais alguma pergunta? Qual opioide é usado nos CTIs de vocês, nos protocolos de sedação? What are you guys doing? Opioid-like, Yeah. we utilize essentially morphine. Yeah, fentanyl for certain situations. It could be a discussion for a week. Why do you prefer morphine over fentanyl? It's more of arbitrary. The fentanyl, the considerations we have are essential. Well, if we think this is a patient who's going to need long-term therapy, for instance, certainly it can cause a problem with tachyphylaxia, for instance. We don't really use remifentanil or any of these options. Sure. The other thing is the considerations in patients with pulmonary hypertension, right? Yeah. About the histamine release that we can have with one or the other drug. But Well, this is why, my research is in pharmacology, so I could, speak for one day about the pharmacology of opioids, which is, I've done quite a bit of work in that area. Morphine does cause histamine release in about 20 or 25% of patients, so it might lower the blood pressure, it might exacerbate pulmonary hypertension. Also, the two primary, does anyone know how morphine is metabolized? Is it by oxidation or some other mechanism? Anybody? It's metabolized by conjugation, like bilirubin. So it's conjugated with glucuronide. And morphine is metabolized to primarily morphine 3-glucuronide and morphine 6-glucuronide. Morphine 3-glucuronide has analgesic activity. Morphine 6 has agonist and antagonist effects. So normally we would rather use drugs that do not have active metabolites because we have more, we think we understand more what's happening with the drug. So the other thing about morphine and fentanyl that's misunderstood is that so my medical student, my resident, my fellow says, oh, Dr. Hammer, which drug is shorter acting, morphine or fentanyl? And I have to talk to them for 30 minutes before I answer that question because, first of all, do you mean after one dose or several doses or after a continuous infusion? After one dose, of course, fentanyl is very lipid soluble. It gets into the brain very quickly, and it's redistributed in the body very quickly, so the plasma concentration goes down much faster than morphine, and the onset of action is much faster. But actually the elimination, so there's the redistribution half-life, and then if you give several doses, the drug is eliminated. The decline in plasma concentration when you stop giving it is based on the elimination half-life. And morphine and fentanyl have about the same elimination half-life. In fact, fentanyl is a little bit longer elimination half-life than morphine, probably 3 to 4 hours instead of 2.5 or 3 hours. So I don't really see the advantage of using morphine over fentanyl because it has active metabolites, including morphine 6, which may have an antagonist effect, and that may promote tolerance, right? Because if the morphine 6 is accumulating, especially if the patient has renal dysfunction, because morphine 6-glucuronide is excreted by the kidney, that's accumulating, then we have to go up and up on the dose because the morphine 6 is antagonizing the analgesic and sedative effect of the morphine. So I'm more of a proponent of using fentanyl, but the compromise for me is using hydromorphone, and I don't know if you have this here. It's called Dilaudid also, but it has lipid solubility that's intermediate between fentanyl and morphine, and so it seems to be associated with no histamine release. So there seems to be less itching and other side effects related to hydromorphone. So that's what I like to use. Most people are using fentanyl, but some people prefer morphine. But I don't want to take too much time, but another consideration is which benzodiazepine. So which one are you guys using primarily? Midazolam. Do you have lorazepam? Only oral. Okay. So we have both given intravenously, and people use the same argument. They like midazolam because it's, quote, shorter acting.
The fact is that midazolam is metabolized, anybody? Primary metabolite of midazolam? It's 1-hydroxy metabolism, so it's metabolized by the cytochrome system, the cytochrome P450 subtypes, and 1-hydroxy midazolam has 60% of the activity of midazolam. And 1-hydroxy midazolam is excreted by the kidneys. So I come in the unit when I come on service, we have a patient who's on dialysis and they're getting a midazolam infusion. So to me, this doesn't make any sense. So I think you have to tailor your therapy a little bit to the patient's physiology, but I would prefer lorazepam and fentanyl, but I prefer dexmedetomidine and opioid as a primary strategy. Maybe you have Dilaudid, but you don't use it because you're not used to. Dilaudid is the hydromorphone, Yeah, hydromorphone. which we also use a lot. I don't have hydromorphine here, and IV lorazepam, I have never seen. Don't have, yeah. And another potential advantage, right, is that you have less withdrawal with the hydromorphone. With hydromorphone? Than with the morphine. So Yeah, I don't know. It's hard to say. It's And the- difficult. And there's a consideration also, which is financial, and I know in Brazil, but how Yeah. much does it cost to use fentanyl versus morphine? Because that also matters, right? Those two drugs for us are both very cheap. Yeah. Dexmedetomidine is a lot more expensive, but I think, again, if you look sort of at the pharmacoeconomic data, if you have 100 patients in the intensive care unit over time and 3 of them have delirium and end up in the ICU for 1 more day, you paid for the dexmedetomidine for all the 100 patients. So beside the neurodevelopmental effects, which are even more important, I think we've ignored the adverse brain effects of the drugs because we don't see them immediately. So that's why we have to follow the patients for 2 years, 5 years. So until recently, there have really been no studies that do that. We do have the circulatory arrest database, which is good. But with the drugs that we use, the long-term effects are relatively elusive. But I think now we really have to start believing the data that we have. Uma outra questão até a ser abordada, inicialmente gostaria de colocar que acho que pensamos muito pouco no longo prazo, porque, em geral, o objetivo primário é hemodinâmico. Você quer que a criança fique bem, você quer que ela melhore, você quer que ela urine, quer que ela tenha pressão adequada, quer que o objetivo é esse. Então, acho que pouco se valoriza a questão do neurodesenvolvimento e até posterior por conta disso. Eu estudei mais esse tema em adultos do que em crianças. E, curiosamente, quando a gente fala sobre isso em adultos, você deve conhecer o professor Michael Avidan, fala muito sobre trajetória cognitiva, né? Então, nos adultos, quando a gente faz trabalhos com adultos e tudo mais, a gente se preocupa muito na trajetória cognitiva que esse adulto vem seguindo para poder correlacionar a longo prazo a disfunção cognitiva ou alteração cognitiva. Existe algum paralelo em pediatria desse acompanhamento de cognitivo, alguma forma de fazer isso para saber como seria o desenvolvimento, ou se isso seguiria, ou é culpa realmente do anestésico ou do sedativo? Isso é algo que se trabalha principalmente nos adultos, né, em relação ao disfunção cognitiva de longo prazo, né? Qual é a trajetória cognitiva prévia desse indivíduo? Existe algum paralelo para pediatria? I'm not sure I understand the question completely. I can... Sandra, would you translate? It's about the neurodevelopment of these children after they go to surgery and they have all these poisons, as Dr. Eduardo said. I know Gilvernovsky does that a lot. I mean, Boston Children was very worried about that, and they used to do a lot of works on that, and Gilvernovsky is following to adult life, those children that took those medications and went through surgery and all that. Yeah, I mean, the problem, of course, it's very difficult because, as you suggested, there are many causes of neurologic impairment, deep hypothermic circulatory arrest, anesthetic exposure, the in utero development of various brain pathologies. So it's so complex. It's very, very difficult to study.
But I think at least with these agents, the sedative agents, we have a good laboratory model in mice and rats and primates. And now we're starting really to get some human studies as well. So as there are many, many reasons for adverse effects of everything we do, including the way the child is born on the brain, at least we can control some of them. I think we can reduce ICU delirium by making the ICU dark at night, by turning the monitors so they're not making noise unless they're alarming, by alerting all the personnel to respecting the day-night cycles of the patients, by doing fewer procedures at night, music, parental presence, all those things. And I think we're getting a little bit better at thinking about the drugs that we use as well. But we certainly can't control all of the variables. I can't resist. I need to just, and this relates to both of you. So there's something that I've been also learning over time is that maybe we don't involve neurocritical care as much as we should as an investment in these kids' neurodevelopmental process, meaning that we currently utilize mostly neurocritical care for patients who have an event, stroke, seizures, you name it. But we are implementing intervention upon risk factors. So the patient doesn't need to have an event in order to have a more precise and specific evaluation by neuro and by the team that follows the patient after for the follow-up, it means in terms of outpatient. Along those lines, a number of things have been correlated with PVL, with periventricular leukoencephalomalacia. One of them being the cerebral nears during the surgery, right? And the studies from Milwaukee and Tortoriello, these folks came up with a number that is probably arbitrary, but the cerebral nears of less than 45% in the OR in particular has been strongly correlated with PVL. The question is, what do we do when we have that? And how many times don't we have, say, a Norwood who comes back to the ICU who is very well, everything is perfect, but the cerebral nears is low. And we really don't find an explanation, and the ultrasound is normal, and there's no seizure activity. And yet, if we stick to the definitions, these are patients who may develop PVL. How are we doing the right thing, and what else can be done to invest in these patients once they are under that risk factor list? I don't know if I'm... Yeah, absolutely. So I don't know if you have any comments about that. Well, certainly, I think the NIRS is important as a trend monitor. Sometimes, normally the near-infrared tissue saturation in the brain should be about 25% lower than the arterial blood saturation. So if the patient has a saturation of 90% in the arterial blood, usually their NIRS value would be in the range of 65 or so. So sometimes the NIRS is 45 and the arterial saturation is 70. So that explains why the NIRS is low. But the other determinants of tissue saturation are well known to all of us. It's the hemoglobin, it's the cardiac output, or in this case, it's the cerebral blood flow, which may not correlate with the cardiac output. For example, if the patient is being hyperventilated, their cerebral blood flow may be low and their NIRS value may be low, even though their peripheral oxygen saturation is good and their cardiac output is good. So that's another thing, obviously, to look at. I think if I have a patient whose NIRS is low, more than 25% below or 30% below the arterial saturation, I would make sure, of course, the patient did not have an elevated body temperature, and we should be measuring the tympanic membrane, I think, correlating with the brain. So maybe we want to cool the patient. Maybe we want to put them on acetaminophen around the clock so that if they're spiking temperatures, we can damp that down. If their hemoglobin is below 13 or 14, I would consider transfusing them if there's no other obvious cause. If the circulation, if it's a single ventricle, seems balanced, and the only thing we can identify is the hemoglobin is a little on the low side, I would give blood in that case. I know that blood has its own set of complications. So I think you have to go down the list. Fever, hemoglobin, cerebral blood flow, not just cardiac output. So looking at blood gas tensions, especially the CO2.
And yes, I mean, if the NIRS is low and all of those things are otherwise reassuring, then I agree, we have to kind of scratch our heads. But at least as a trend, if the NIRS is dropping below 55 or 50, we should wake up and look at the lactate, look at the urine output, look at signs of cardiac output, look at all those other parameters that affect the NIRS. But sometimes it's low and we've done all those things, and then I think it's not a perfect measurement. That is the concern. Yeah, yeah. Mais alguém? Alguma pergunta? Gente, esse é um tema importantíssimo, né? Nós temos intensivistas aqui, todo mundo faz sedação para tudo. Eu acho que é um tema para ser bastante explorado. Então, façam suas perguntas, não sejam tímidos. A minha pergunta é sobre a utilização da clonidina, substituindo a desmedetomidina como uma opção de baixo custo, já que muitos de nós trabalham em hospitais que atendem exclusivamente pacientes do SUS e que não têm acesso à desmedetomidina. Yes, I think that's an excellent question. I think clonidine is a very reasonable alternative. As an alpha adrenergic agonist, of course, it's much less specific for the alpha-2 receptor, so it has more alpha-1 activity. But I think it's a good drug. And we will often take patients who have been on opioids, dexmedetomidine, and withdrawal from dexmedetomidine also does occur. And we will use clonidine as a transdermal approach. I don't know if you have the patches, but oral or transdermal, definitely, you know, it's a drug that I use quite frequently, mostly for to prevent or treat withdrawal. But I think if you don't have access to dexmedetomidine, using it as a primary sedative drug is a very good idea, because it's probably not associated with interference with the synapse formation and the other problems that the GABA drugs and NMDA antagonists have. So I would encourage it. Oi, eu de novo. Eu queria saber sobre a questão de abstinência com o uso prolongado da dexmedetomidina, se vocês têm observado, porque eu vi que já tem alguns relatos de casos sobre o assunto e a gente ainda não tem uma definição de quanto tempo utilizar e qual a dose máxima. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigada. I'm sure that withdrawal or abstinence from dexmedetomidine is a real thing. I think sometimes we don't look at the pharmacology closely enough, though, when we blame the dexmedetomidine, because remember when I said my resident is asking me which is a shorter acting drug. So we have the redistribution half-life after one dose, we have the elimination half-life after several doses, and after we've been giving a drug for days or even longer, we have something called the context-sensitive half-life. And that means when you're giving a drug frequently or continuously for days, you have all these compartments in the body, like the eyeball compartment and the hair follicle compartment and the bone and cartilage compartment, obviously the fat, and they all have different time constants that if you fill up the plasma with a drug, the central compartment, it will diffuse into all these peripheral compartments at different rates. So after one day, the hair follicles don't have very much drug in them, and the bone and cartilage don't have very much drug. But after 3 days or 1 week, all the compartments have now equilibrated with the plasma compartment. So when you stop the drug, the plasma compartment starts having a decreased concentration. Now the drug starts coming back into the plasma or the central compartment from all these peripheral compartments, and it slows the rate of decline. So the reason that that's important to know, for one reason, is that if you have a patient on a fentanyl and dexmedetomidine infusion for 1 week, and you stop the fentanyl on Tuesday, and you stop the and the patient seems okay, and you stop the dexmedetomidine or taper it off and stop it on Thursday or Friday, and on Saturday the patient is having abstinence signs, it could be from the fentanyl still, because after even 3 days of infusing fentanyl, it takes about 24 hours for the concentration in the plasma to go down by 50%. So it might take
2 or 3 or 4 days for it to get low enough that the patient has opioid abstinence. So it may not be the dexmedetomidine. Having said that, I think that withdrawal from dexmedetomidine does happen. And all I can say is what we're trying to do in the intensive care unit and in medicine in general is harm reduction. And I think that dexmedetomidine causes less harm than a benzodiazepine. So if I have the dex at 1 microgram per kilogram per hour, and the patient is sedated at first, but then starts to have agitation, I go up to 1.25. I'll go up incrementally all the way to 2. That's generally my maximum dose. And I don't have an endpoint. I mean, as long as you keep reevaluating the patient every day, several times a day, and they need sedation, otherwise they'll pull out all their tubes and lines, I don't have an endpoint because I think you have to do something, and I think that dexmedetomidine is less harmful than benzodiazepines, for example. But I think you do have to wean it slowly if the patient has been on for a long time, and use clonidine as a replacement drug, you know, because you don't have to give it intravenously. But yes, I do think that dexmedetomidine abstinence is a real problem. Bom, estamos no final da mesa então, já está no horário do coffee break. Gostaria de agradecer ao professor Hammer e a doutora Solange pelas palestras.